Olá, estamos ao vivo. Cheguei um pouquinho atrasada hoje. Espero que vocês estejam aí esperando para nossa leiturinha. Semana passada eu tava meio ruinzinha, tava assim com um probleminha aqui, mas hoje tá tudo bem. Vamos começar essa leiturinha. Só esperar um pouquinho, pessoal. Hoje eu atrasei e olha, eu também nem me dediquei a divulgar. Não tô conseguindo divulgar essa leiturinha do jeito que eu queria. Não mandei anúncio lá no nosso canal do Telegram, então muita gente não tá sabendo dessa leiturinha. E agora a gente já começou ao vivo, eu vim correndo porque tava atrasada. E eu não gosto de atrasar nos nossos compromissos, tá? Então eu vim correndo. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos entrando. Não sei se vocês estão acostumados, se estão aqui só passando, mas é o seguinte. Esse canal aqui é de medicina chinesa e existe esse livro aqui de minha autoria, que é a base do diagnóstico da medicina chinesa. Toda quinta-feira às 19h30 a gente faz leitura do livro e hoje a gente está na página 115 e vamos falar sobre síndrome Yin e síndrome Yang, tá bom? Então quem tá na live de verdade, que tá aí, já pode pegar o seu livro, que a gente vai começar a fazer essa leitura, tá? Vamos lá? Espero que o pessoal comece a chegar. Eu, de fato, não avisei ninguém. Mas vamos lá, vou fazer a leitura. Eu tô aqui para isso e a gente vai fazer essa leitura, tá bom? Síndrome Yin e síndrome Yang. Olha só, página 115. Yin e Yang formam um par de padrões que é utilizado para caracterizar o tipo de doença. São, ao mesmo tempo, os princípios gerais dos 8 padrões, ou seja, abrangem os 6 outros aspectos e permitem discernir e resumir o aspecto de uma síndrome. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, que a gente está falando sobre os 8 padrões do diagnóstico, né? Então, a gente já falou das síndromes de excesso e deficiência, síndromes de interior e superfície, síndromes de frio e calor. Então, quando a gente chega nas síndromes Yin e Yang, a gente vai pegar as outras 3 síndromes que a gente já viu e vai classificá-las como Yin ou Yang. É isso que eu quero dizer aqui nesse trecho, tá bom? Então, vamos fazer um resuminho? O que são síndromes Yang? São síndromes de excesso, síndromes de superfície e síndromes de calor. São síndromes Yang. O que são síndromes de deficiência? O que são síndromes Yin? São síndromes de deficiência, síndromes de interior e síndromes de frio. E com isso a gente classificou, tá? Então, essa é a primeira característica deste último par dos 8 pares, dos 8 pilares, tá? Dos 4 pilares. Então, o que caracteriza uma síndrome Yin? O que ela tem que ter como sintoma para ser classificada como uma síndrome Yin? E olha o tanto que isso é importante, porque depois as pessoas me perguntam, né? O que é uma síndrome Yin? O que é uma síndrome Yang? É exatamente isso daqui. Olha só, o que ela tem que ter? Estagnação, diminuição do metabolismo. Gente, estagnação de uma forma geral, tá? Como, por exemplo, a pessoa está bloqueada, tá um bloqueio interno. Não estou querendo dizer da estagnação do fígado nesse caso. Olha, o que tem a ver? Diminuição do metabolismo, algo que seja mais profundo, algo que seja parado, inibição funcional, qualquer coisa que seja transparente, então os fluidos transparentes, quando os sintomas estão relacionados com o frio. Quando a cor que a gente enxerga no paciente é alguma cor preta, escura, tá? Quando estiver localizada na parte de baixo do corpo, tá? Difícil de ser diagnosticada. Vocês estão entendendo que, de uma forma geral, tudo isso tem a ver com características Yin, que, por coincidência, foi o tema da nossa live de terça-feira, onde a gente introduziu as características do Yin e do Yang, tá? Ok? Então, olha só o que a gente fala aqui. Sintomas como estes podem ser enquadrados como síndrome de interior, síndrome de deficiência ou síndrome de frio, que é o que eu acabei de falar para vocês. E quais são as características do corpo
que a gente identifica quando a gente olha. A gente fala, isso é uma síndrome Yang. O que esse paciente pode ter para ser classificado como uma síndrome Yang? Ó, aumento do metabolismo, excitação, movimentação, agitação, ativação funcional, qualquer cor que seja avermelhada, qualquer cor que seja brilhante, quando estiver localizada externamente, quando estiver localizada na parte de cima do corpo, fácil de ser diagnosticada. Sintomas estes que podem ser enquadrados como síndrome de superfície, síndrome de excesso ou síndrome de calor. Então, vocês pegaram aí a jogada? O que é uma síndrome Yin e uma síndrome Yang? Tem que enquadrar, você pega esse último par e enquadra os outros 3. Enquadra tudo isso que a gente viu até hoje. Oi, Rosária, seja muito bem-vinda. Rosária, muito bom, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Como podemos observar, Yin e Yang é o par que define as características de todos os outros padrões. Olha que eu tô repetindo o tempo todo isso, hein? Por isso, podemos dizer que é o par mais importante da diagnose. É importante a gente saber se a gente vai ter uma síndrome Yin ou Yang. Por quê? Porque quando você sabe se ela é Yin, você já sabe o que você tem que fazer com ela. Bom, ela é Yin. Provavelmente eu preciso esquentar. Provavelmente é uma síndrome de interior, entendeu? Quando você classifica desse jeito, na hora de diagnosticar, fica muito mais fácil. Boa noite, Ale. Seja bem-vinda. Tá bom? Além disso, olha só que massa, hein? Esse par possui um conteúdo teórico diferenciado dos demais pares. Estão entendendo, né? Que são esses pares? Os outros pares que a gente acabou aqui. Quem tá pegando o bonde andando não sabe do que a gente tá falando. Mas a gente tá analisando os 8 padrões. Então, a gente já falou de 3 pares. Ou seja, 6 padrões. Esse é o último padrão. Então, ele tem um conteúdo teórico diferenciado. Como, por exemplo, deficiência do Yin, deficiência do Yang, colapso do Yin, colapso do Yang. Gente, vocês estão vendo aqui que o que acontece? Por que esse conteúdo ele é diferenciado? Vocês já pararam para pensar por que é diferenciado? Porque nas outras síndromes, nos outros 3 pares dos 8 padrões, o que aconteceu? A gente falou o par excesso-deficiência. E aí a gente analisou o que é uma síndrome de excesso, o que é uma síndrome de deficiência. No par calor e frio, a gente analisou o que é uma síndrome de calor, o que é uma síndrome de frio. E aqui, talvez a Ale, que está aqui na live hoje, me fez uma pergunta em alguma das lives aí de terça-feira. O que significa a deficiência do Yin do coração, a deficiência do Yin do pulmão? E eu falei que isso é um conceito que a gente vai aprendendo aos poucos. A gente vai falar sobre isso hoje, nessa leiturinha. Pode ser que hoje ainda esse conteúdo não caia a ficha, porque é de fato algo que a gente precisa de um pouco de tempo para digerir. Mas é sobre isso que a gente vai falar. Então, esse é o conteúdo diferenciado. Vocês estão entendendo que aqui a gente vai falar 4 síndromes. Além de pegar esse par em Yang e classificar os outros, o conteúdo especial a gente vai entender o que é a deficiência do Yin, o que é a deficiência do Yang, ok? O que é o colapso do Yin, o colapso do Yang. Vamos com calma, vamos ver se eu entro na deficiência do Yang, ou se a gente vai ficar só na deficiência do Yin, para esse assunto ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Yin Xu Zheng, então, Yin Xu Zheng, síndrome de deficiência do Yin. Conceito. Significa deficiência dos fluidos internos com hiperatividade da energia Yang, ok? Ale, então começa por aí.
Quando a gente fala de deficiência do yin do coração, deficiência do yin do pulmão, a primeira coisa que vocês têm que saber é que tem que ter esse raciocínio clínico. Se tem deficiência do yin, não importa de qual órgão, eu vou ter uma hiperatividade do yang. Por quê? Quer saber por quê? Então vem para as lives de terça-feira que a gente está falando exatamente sobre isso, tá? Equilíbrio aí entre o yin e o yang. Como a gente tem essa hiperatividade do yang, essa deficiência dos fluidos internos. Então vamos lá. Yin é fluido, ok? Como ele fica deficiente, o yang fica hiperativo. Isso vai fazer com que os fluidos fiquem ainda mais ressecados. Faz surgir sintomas como boca e garganta seca, calor nos 5 centros, língua sem revestimento, pulso fino e rápido suor noturno, sendo estes os principais sintomas de uma síndrome típica de deficiência do yin. Você quer saber o que é uma deficiência do yin? Decora. Gente, nem tudo é raciocínio. Tem coisa que a gente tem que decorar. Você tem que decorar. São poucas coisas. O que é uma deficiência do yin? Ok? Calor nos 5 centros, língua vermelha com pouca saburra, bochechas avermelhadas, suor noturno, boca e garganta seca. Memorizou? Só isso. Decora isso. Vai por mim. Decora isso. E aí, com o passar do tempo e com a medida que você vai estudando, quando você lê lá, deficiência do yin do coração, o que acontece? Primeiro, o que é essa deficiência do yin? O yin, a gente acabou de falar, ele assume uma característica no nosso corpo de ser os fluidos. Se a gente fala que é o yin do coração que está deficiente, seria os fluidos do coração que estão deficientes? Pode ser. Vamos tentar concretizar dessa forma? Então, como é do coração, para além destes 5 sintomas que a gente acabou de citar, o paciente também tem que ter palpitação. E aí você acabou de entender o que é uma síndrome de deficiência do yin do coração. Falei que não ia ficar tão fácil de entender numa única aula, tá bom? Então, esse tipo de conceito você vai interiorizando. Você não pode querer visualizar tudo na medicina chinesa. Nem tudo na medicina chinesa é visualizável, é palpável. Tem coisa que é abstrata mesmo. Quando eu falo deficiência do yin do pulmão, a pessoa tem que ter estes 5 sintomas, ou um ou outro destes, que a gente acabou de falar, e mais tosse. Se a pessoa tiver deficiência do yin do rim, o paciente tem que ter pelo menos alguns desses 5 sintomas que a gente acabou de falar e, por exemplo, ejaculação precoce ou uma dor por sensação de vazio na região lombar. É simples assim. Se o paciente tiver deficiência do yin do rim, se você me falar ele tem deficiência do yin do rim, eu vou pensar na minha cabeça, eu já sei o que ele tem. Aí você vira pra mim, eu viro pra você e pergunto, dói a lombar com sensação de vazio? Você fala, não, ele tá com palpitação. Eu vou falar, então você diagnosticou errado, porque a palpitação não tem nada a ver com o yin do rim, tem a ver com o yin do coração. Mais ou menos, pessoal? Será que ficou mais ou menos aí na cabecinha de vocês? Eu não sei se eu consigo ensinar, não sei se eu consigo fazer vocês absorverem esse conteúdo aqui hoje. Esse ponto é algo que você vai absorvendo realmente ao longo da sua maturidade como terapeuta. Precisa de maturidade. E maturidade vem com o tempo, não é? A gente não quer que um filho que entre na adolescência com 15 anos seja uma pessoa madura. Ela vai aprender ao longo da vida. Não é? É exatamente assim. Esse conceito, ele precisa de maturidade, tá? Então, mas vamos seguir bola pra frente. Olha só, manifestações clínicas. Estrutura corporal delgada, uma pessoa magra. Pessoa magra,
normalmente tem deficiência do yin. Boca seca, garganta seca, fezes seca, narinas secas também, eu vi aqui o pessoal comentando. Tudo que for ressecado, você tem alguma coisa ressecada no seu corpo? Olha, o meu cabelo, por exemplo, é super ressecado. As minhas unhas, as minhas cutículas, a minha pele, tudo isso é muito ressecado em mim. Eu sei que eu tenho deficiência profunda do yin, mas sim, profunda, não tô morrendo, né, gente? Profunda, assim, na verdade, faz até parte do meu biotipo. Vou conseguir tonificar esse yin? Não, eu vou morrer com essa deficiência do yin, tá bom? O que mais? Falência do yin, né? A urina pouco abundante seria muita deficiência do yin. Perda da umidificação e nutrição pelos fluidos internos, que é o que eu acabei de falar. Isso gera muita sensação de secura interna. Bom, outros tipos de sintomas: suor noturno, calor nos 5 centros, bochechas vermelhas, língua vermelha com pouca saliva, pouca saburra, pulso fino e rápido. Falência do yin, então não consegue controlar o yang, surge calor interno deficiente. Olha só, se esse livro, não é por nada não é porque ele é meu não. Esse é o melhor livro de medicina chinesa e também não é porque fui eu assim que escrevi, eu não tirei isso da minha cabeça. Eu tirei isso dos meus livros da graduação na China. Vocês viram que eu dividi estes sintomas em 2 grandes grupos, grupo 1 e grupo 2. No grupo 1, eu escrevi lá entre parênteses, falência do yin, deficiência do yin, que gera os sintomas de secura, boca seca, garganta seca, narinas secas, fezes secas, pouca urina. Por que a pessoa magra? Magra porque a pessoa magra é uma pessoa seca. Já viu uma vareta desidratada e uma vareta, um tronco de um galho, de uma árvore que você acabou de arrancar, por exemplo? Qual das duas vai ser mais fininha? A varetinha que está desidratada. Por isso a pessoa seca, magra, magérrima, ela tem deficiência do yin, porque ela tem pouca água, pouco fluido interno. Então, este primeiro grupo de sintomas tem a ver com a quantidade de fluidos que está deficiente. O segundo grande grupo de manifestações clínicas tem a ver mais com a hiperatividade do yang, que vai gerar o calor, todos os tipos de calores que a gente tem, a bochecha vermelha, o pulso rápido, a língua vermelha, todos os tipos de calor, o suor noturno, a febre tardia, tudo isso tem a ver com o quê? Aí vai entrar um raciocínio clínico que eu já expliquei tantas vezes, mas eu posso explicar aqui de novo. O yang recolhe à noite. E quando o yin está deficiente, ele não consegue recolher totalmente. Por quê? Quem circula à noite no nosso corpo é o yin. O yin circula, o yang deveria recolher. Mas como o yin é deficiente, ele não preenche todo o nosso corpo. Então, parte dessa energia yang continua circulando para preencher o que o yin deficiente não consegue preencher. E isso gera o suor noturno, a febre tardia, ok? Os sintomas de calor, porque o suor noturno, o yang que fica ali circulando durante a noite, mas deveria estar recolhido, ele promove a evaporação do yin, que são esses fluidos internos. E com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais deficiente, é uma bola de neve em sentido negativo. É simples assim, gente. A medicina chinesa bem explicada é muito simples, tá bom? Ficou claro, mais ou menos, marrom, ou ficou super bem explicado? Vai respondendo aí pra mim. Já vou falar um pouquinho, eu vou ler aqui o chat pra vocês, tá? Só um minuto. Então, quais são os exemplos de deficiência do yin que a gente pode ter? Quais tipos de síndromes? Deficiência do yin dos pulmões, deficiência do yin do coração, deficiência do yin do fígado, deficiência do yin dos rins, deficiência do yin do estômago. Olha só,
Como eu falei, gente, eu também precisei amadurecer isso. Eu não entendi de primeira, não, tá bom? Então, fiquem tranquilos que vocês vão conseguir entender com o tempo, tá? Características importantes da diagnose: boca e garganta seca, calor nos 5 centros, língua vermelha, pouca ou nenhuma saburra, pulso fino e rápido, são os sintomas mais comuns. É o que a gente falou, decora esses sintomas, tá? Por que tem pouca saburra ou nenhuma saburra? Porque os fluidos internos estão deficientes. Por que o pulso é fino? Porque o yin é deficiente. Por que ele é rápido? Porque o yang está hiperativo. Então, tudo é super explicado. Combinado? Bom, deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. Professora, como a parte branca da melancia se chama yin? Que se chama o yin? Como a parte branca da melancia? Então, Rosária, a parte branca da melancia, na verdade, ela dissipa o calor. Olha só que interessante. Quando a gente dissipa o calor, a parte branca da melancia faz parte da fitoterapia chinesa. Então, quando a gente dissipa o calor, olha só, presta atenção. Não necessariamente nós estamos tonificando o yin. Nós estamos tirando um fator que pode danificar mais o yin. Dissipa calor, tá? E aí o yin vai ficando, ele vai sendo menos desgastado por este calor. Portanto, comer a parte branca da melancia não vai me ajudar. Ou seja, o meu yin, ele vai ficar sempre assim. É aquela velha questão, né? O meu yin, gente, eu não tenho como tonificar. Mas sim, eu posso comer a parte branca da melancia para pelo menos manter, para continuar mantendo, não deixar que ele fique cada vez mais deficiente, porque eu vou sedando este calor que o meu corpo tem por essa hiperatividade do yang. Mas meu yin não é assim tão deficiente também não, porque eu não tenho tanto calor assim. Deixa eu ver aqui vocês, que vocês estão perguntando aqui pra mim. Ah, sim, o livro. Ah, obrigado, Alê. Você pode comprar aqui no meu perfil, é isso aí. Estou chegando agora, teve uma live que eu assisti que você fazia a leitura de um livro. É esse livro aqui mesmo, Long Fontian. Long Fontian. Tá bom, gente? Nada de perguntas. Palpitação é quando o coração bate mais rápido, exatamente. Rosária, ficou claro? Ficou claro aí pra você a questão da parte branca da melancia? Rô, ficou? Espero que sim. Gente, eu não quero ir muito rápido, sabe? Se eu for começar a falar aqui do Yang, eu vou me prolongar demais. Eu nunca consigo saber que horas são aqui. Tá bom, meia horinha de live pra vocês. E eu também não quero começar o assunto pra gente não parar na metade. Então, vamos lançar alguma perguntinha aqui? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? E aí a gente discute mais um tiquinho. E aí a gente começa quinta-feira que vem falando sobre a deficiência do Yang. Porque depois, se eu entrar no Yang, eu também vou querer detalhar. E aí vai arrastar demais. Tá bom? Gente, é super curta. Eu não quero. De quinta é live relâmpago. Vocês têm que chegar na hora, tá bom? O que acontece agora? Essa live aqui, ela não fica disponível no YouTube, no Instagram. Eu baixo a live e coloco lá no YouTube. Você gostou? Quer acompanhar a leiturinha do zero? Vai lá pro YouTube que todas as leiturinhas estão lá. É um playlist. Ou seja, eu vou ter um audiobook explicado. Então você corre lá, assiste a leiturinha, tá lá no YouTube, pra você vir me acompanhando aí desde o início, tá bom? Então, acho que eu já respondi aqui do Fábio. Vai ficar gravada no YouTube, tá? Por quê? Porque você pode acelerar, pode assistir no 2, acelerado. Você pode parar, voltar. E aqui, até foi, acho que foi a Lei que falou, é complicada a live aqui, né? Porque você para e volta no início. É um péssimo. Então, eu gosto de fazer a live e depois eu vou colocar no YouTube. Vamos lá.
Karine, pode ter deficiência do yin num gordo? Pode. Sabe por quê? O gordo, ele pode ter a deficiência do yin, do pulmão ou do coração, ao mesmo tempo que ele tem deficiência do chi do baço. E aí ele fica obeso, ok? Mas ele pode ter deficiência do yin e do chi do baço também. Então, não necessariamente... Gente, o gordo... Vocês já viram o gordo yin? Tem o gordo yin e o gordo yang. Não sei se vocês conhecem esse conceito. O gordo yin, ou o obeso yin, ele é um obeso mais flácido, mais parado, preguiçoso, pesado, denso, igual areia movediça. E tem o obeso yang. O obeso yang é um obeso leve, é um obeso que rodopia, que dança, que faz pirueta, que não é tão flácido. Olha só que interessante. Então, o obeso que é muito mórbido, mas não necessariamente em termos de muito gordo e pouco gordo, não. Você pode pegar duas pessoas relativamente do mesmo peso na balança, mas você coloca os dois para saltar. Um deles não consegue nem sair do chão, salta com muita dificuldade. Este é o obeso yin. Ele é mais pesado. Aí eu já mudei um pouquinho o assunto da resposta, tá? Eu vou voltar na resposta. E aqui, ó, este outro obeso, ele salta mais alto, ele consegue dançar e às vezes dá até cambalhota. Isso aí é só uma curiosidade, tá? Agora, para não bagunçar a cabeça de vocês, este obeso não necessariamente tem calor interno. Ele não necessariamente precisa ficar uma varetinha e ser magro. Ele não precisa ficar, por exemplo, ligado no 12. Sabe? Porque a deficiência do yin gera esse calor interno que faz a pessoa ficar super hiperativa. Ela pode ter a deficiência do yin, mas os sintomas de calor ainda não são extremamente visíveis. E aí a gente está falando desse obeso mais parado. Mas você já viu esse obeso que por mais que ele esteja acima do peso, ele é ligado no 12? Ele tem a língua vermelha, ele tem o pulso rápido. Já pensou nisso? Não é porque ele é obeso que a língua dele não é vermelha ou que ele tem a bochechinha só avermelhada. Então ele pode sim ter deficiência do yin, tá bom? A pessoa que tem deficiência do yin ser delgada, o delgado não é a principal característica, a principal manifestação clínica da pessoa que tem deficiência do yin. Lembra quais são as principais características que a gente tem que decorar? Língua vermelha, bochecha vermelha, suor noturno, pulso fino e rápido. Estas 4 características. Se você quiser, pode colocar aqui, ó, calor no 5 centro. 5 características. O delgado pode ser ou não. Na maioria das vezes, a pessoa é magra, mas ela, por ser obesa, você não vai descartar a deficiência do yin. Ficou claro? Porque a minha paciente tem insônia, rubor, malária e língua vermelha. Se ela tem tudo isso e mesmo assim for obesa, pode ser deficiência do yin, sim, tá bom, Suelen? Vamos lá. Rosária, ficou claro? Nossa, adorei essa pergunta. Gente, é isso. Ai, o que vocês acharam? Tá bom? Eu já vi um magro sentir frio. Mas o magro, gente, pode sentir frio também. É o contrário, a análise é verdadeira. Não é porque ele é magro que ele tem deficiência do yin, tá, gente? Nada na medicina chinesa é absoluto. Olha como que é importante essas perguntas.
Gente, você não vai pegar, não é porque eu falei isso que você vai pegar o gordo e vai falar que ele tem deficiência do yang e o magro que ele tem deficiência do yin e botar isso num quadradinho e fechar. Não é assim que funciona, tá bom? Pode ser. Agora, se você pode pegar um magro que tem deficiência do yang e um gordo que tem deficiência do yin. Então, a gente não fecha em quadradinhos, é tudo relativo. Por isso que é a somatória dos sintomas. Quando a gente escreve esse livro e a gente joga isso aqui, ó, delgado, papapá, isso aqui é uma ideia, por isso que eu falei, precisa de maturidade. Essa maturidade, obviamente, em vocês, ela vem com o tempo. Mas isso aqui é o básico. O básico, a gente aprende no quadradinho. Só que depois que a gente evolui, a gente começa a tirar do quadradinho e a gente vai fazendo análises mais aprofundadas. Por isso que se chama bases do diagnóstico. Bases do diagnóstico. Depois disso, a gente tem que evoluir. Tá bom? Gente, então a live de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. São 8 horas. Deixem o like de vocês, deixem o beijinho de vocês, tá bom? E aí a gente se vê terça-feira no Hackeando o Imperador Amarelo. Um grande beijo. Zaijian.